Dando continuidade à nossa série de problemas sobre repetições usando for while, vamos a mais um problema. Vamos ver primeiro o enunciado dele. O problema diz que Pedro tem R$ 1.200 e ele consegue guardar todo mês R$ 150. E já o João tem 750 e pode guardar 175. Então o problema pede para que a gente faça um programa para mostrar em quantos meses o João terá mais que o Pedro. Bem, o Pedro tem mais dinheiro que o João hoje, mas acontece que o João consegue guardar mais que o Pedro. Então os meses vão passando e o João vai guardando, embora o Pedro também guarde, mas como o João guarda mais que o Pedro, uma hora o que o João tem vai ser maior que o Pedro. Então é um problema de repetição, né? Porque todo mês o João guarda e o Pedro guarda. E assim você vai dizer que Pedro guardou 150, João guardou 175 e o processo continua. Então é um típico problema de repetição. A gente já viu dois comandos para repetição, o for e o while. Nesse caso, qual comando se encaixa melhor, o for ou o while? Bem, nem sempre é uma pergunta fácil de responder, mas este problema em específico, ele é meio difícil tentar resolver usando o for, porque a gente usa o for quando você vai repetir tantas vezes. A gente nos nossos exemplos colocava o K começa com 1 e vai até tantas vezes. E essa tantas vezes é exatamente o K, né? É a quantidade de vezes que o processo se repete. Nesse problema aqui, a quantidade de vezes que o problema se repete é exatamente a nossa questão. Eu quero saber quantos meses, e cada mês é uma repetição, se passa até que o João tenha mais do que o Pedro. Então uma repetição controlada pelo for é interessante quando você sabe quantas vezes o processo vai se repetir. Nesse caso eu não sei quantas vezes vai repetir. Então todas as vezes que você não souber quanto de repetição tem, a solução deve sair alguma coisa melhor usando o while ao invés do for, se eu não sei quantas vezes vai repetir. Então vamos ver, eu pensei num diagrama de bloco aqui para esse problema, vamos comentar um pouquinho. Olha lá, eu coloquei aí que o Pedro tem 1.200, o João tem 750 e meses igual a zero, introduzi aí essa variável. O que vai dizer meses? Bom, meses é quantos meses eu vou ter que repetir o processo. Então, hoje, meses é zero, porque hoje não se passou nenhum mês, com o Pedro com 1.200 e João com 750. E aí o processo de repetição, que você pode ver claramente aqui, olha, parece um if, mas na verdade não é um if, é um while, porque fica repetindo aqui. Então a pergunta é, enquanto o João não tiver a mesma coisa que o Pedro, ou seja, enquanto o João for menor que Pedro, em termos de quanto ele tem, né? Eu digo que o Pedro juntou 150, o João juntou 175 e se passou mais um mês. Então o problema vai ficar girando aqui. Cada mês que se passa, o Pedro junta 150, o João 175 e continua. Quando o João deixar de ser menor que Pedro, ou seja, a quantidade que o João tem é menor que Pedro, é o que o programa queria, né? Quando é que o João vai ficar maior que Pedro? Então, a gente mostra quantos meses se passou e o problema terminou. Então, vamos dar uma olhadinha primeiro na codificação aí, exatamente em cima deste diagrama. Então veja aí, do lado esquerdo, uma programação na linguagem C, usando deve C++, ela já está todinha pronta. Eu já deixei codificado para a gente não perder muito tempo na digitação. Está aí o enunciado entre a linha 4 e 9, e a codificação refletindo exatamente o que nós temos aqui desse lado. Então, o que nós temos no diagrama de bloco que está aqui do lado esquerdo, esse é o PowerPoint que eu estava apresentando com o diagrama de bloco. Então, está aqui, Pedro com 1.200, eu coloquei então int, defini a variável Pedro com 1.200. Veja, embora se trate de dinheiro, talvez fosse melhor colocar ao invés de int um float.
Mas como os valores envolvidos são sempre inteiros, e a quantidade que cada um guarda por mês também é sempre em valor inteiro, eu deixei tudo com inteiro aqui. Então o Pedro começa com 1.200 e o João começa com 750, e meses hoje é 0, né? Não se passou nenhum mês. E aí não é uma pergunta simples por causa desse retorno a ela, então é um while, enquanto o João for menor que Pedro, então eu digo que Pedro juntou 150, esse comando está aqui, o João 175, e somo 1 em meses, e o processo fica se repetindo aqui, até que essa condição fique negada, né? A pergunta que eu fiz é, o João é menor que Pedro? Então, enquanto estiver nessa condição, a gente vai rodando o programa e ele vai ter a repetição. Terminado o processo, essa saída por aqui é quando essa pergunta é negada. Então, quando isso deixa de ser verdade, continua na primeira instrução depois do fechamento do bloco. O while começou aqui, terminou aqui, então a primeira instrução é esse printf, que vai dizer que em tantos meses João terá mais que Pedro. E essa primeira substituição, primeira e única, né? Esse porcentagem i, eu troco na mensagem por meses. Ok, então nós vamos executar o programa, ele não pede para ler nada, se não tiver nenhum errinho de codificação, ele já deve dar a resposta aqui. Então vamos lá, compilar e executar. Vamos ver. Tá aí, então já deu certo. Em 18 meses, o João terá mais que o Pedro. Então o programa ficou resolvido aqui e parece que está tudo correto. Mas eu vou fazer o seguinte, embora o problema não peça, eu vou fazer um acompanhamento mês a mês para ver como é que está a situação de cada um. Então eu vou introduzir aqui, não era pedido no enunciado, mas eu vou colocar um printf dos 3 valores aí que eu estou manipulando, que são o seguinte. Os meses, quantos meses se passaram, é um número inteiro. Vou colocar quanto que o Pedro tem, é um outro número inteiro, e vou mostrar quanto que o João tem, que também é um outro número inteiro. E aqui fora eu vou colocar as variáveis que eu quero mostrar. Meses, vírgula, Pedro, vírgula, João. E vamos ver aqui, então o problema não pedia, mas eu vou acompanhando. Então, no primeiro mês, começou com 1.200 e 750, eu já sei que é 0. Depois que o Pedro juntou 150, o João 175, e se passou mais um mês, eu vou mostrar que depois de um mês, a primeira substituição é meses, a segunda substituição é quanto tem o Pedro, e a terceira substituição é quanto tem o João. Então, vamos lá executar. Compilar e executar, eu alterei, né? Então preciso recompilar. Saiu tudo muito encavalado. Antes da gente analisar o resultado, eu vou provocar aqui uma mudança de linha, um /n, para as coisas saírem uma vez, uma em cada linha. Então vamos novamente, compilar e executar. Então tá aí. Então, depois de um mês, né, começou com 1.200, 750 e 0. Depois de um mês, aqui está o 1, para Pedro juntou 150, então de 1.200 ele passou para 1.350, e o João, que tinha 750, juntou 175, ele vai para 925. E as coisas estão ocorrendo até que no mês 18, olha que interessante, o Pedro e o João ficaram com a mesma quantidade. Foi uma coincidência nesse problema, mas aconteceu. Pedro e João terem exatamente o mesmo valor em 18 meses. Mas se você prestar atenção, não está certo em relação ao enunciado. Porque o problema pede em quantos meses o João terá mais que Pedro. Em 18 meses, o João vai ter a mesma quantidade que Pedro. Mas não é isso que o problema pede. Só no 19º mês que o João vai ter mais que Pedro. Então, na verdade, o problema, se você analisar aqui, eu perguntei a continuidade enquanto o João for menor que Pedro. E quando for igual? Quando for igual, deixa de ser menor.
Mas a minha pergunta não está certa. A pergunta deveria ser: enquanto João for menor ou igual. Porque ainda quando ele for igual, eu quero fazer essa repetição. Então, às vezes aqui, inclusive, eu estou indo pelo mais, mas a minha pergunta está sendo pelo menor. Então, o igual tem que entrar aqui. Então, na verdade, aqui, o que está faltando é um igual. Enquanto João for menor ou igual ao Pedro, eu devo repetir mais um mês. Então, na verdade, não adianta corrigir aqui, eu tenho que corrigir aqui na codificação, né? Então vamos lá, vamos compilar e executar mais uma vez. Agora sim. Em 19 meses, João vai ter mais que Pedro, porque em 18 meses eles tinham a mesma coisa. Então, cuidado quando você vai usar o while, que a pergunta ela é um pouquinho... merece cuidado, merece atenção para fazer a pergunta correta. Ok? Bom, o problema não pedia para deixar tudo isso, né? Eu podia deletar ou deixar, mas enfim, eu coloquei aqui só para poder explicar que a pergunta às vezes precisa ser mais cuidadosa na hora de fazer, principalmente nessa questão de igual, é menor, é igual, é menor ou maior. Ok? Então, encerramos aqui mais um problema usando o while. Nesse não tinha jeito de fazer com o for. Tem até jeito de fazer com o for, sim, mas tem que usar os macetes. Não é uma solução direta usando o for. Então, melhor mesmo nesse caso é mais direto usar o while. A gente dá continuidade então depois no próximo vídeo.